Olá, esse é o terceiro vídeo acerca do papel das casas legislativas e agora nós vamos falar sobre o papel específico do Senado Federal. Veja, o Senado ele é a casa que representa a federação. Ele é a casa que representa os estados e o Distrito Federal. Aliás, é por isso que no Senado Federal nós temos um número igualitário de representantes para cada estado e para o Distrito Federal. 3 senadores para cada estado e para o Distrito Federal, independentemente da população e da extensão territorial. Pois bem, então já que o Senado é a casa que representa a federação, tudo que tem a ver com o papel federativo passa pelo crivo do Senado Federal. Então, por exemplo, estabelecer alíquotas máximas e mínimas de determinados impostos, como, por exemplo, o ICMS. O ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é um imposto de natureza estadual, mas o Senado fixa uma alíquota máxima e uma alíquota mínima por meio de resolução do Senado Federal, para impedir que alguns estados joguem o ICMS lá para baixo e que outros joguem o ICMS com a alíquota lá para cima. Então, tudo que tem a ver com a federação passa pelo Senado. Quem é que autoriza, por exemplo, um estado a contrair empréstimos com entidade estrangeira, com o Banco Mundial, com o BID, etc.? Tudo passa pelo crivo do Senado Federal. A Câmara nem participa nessa matéria. Não é uma atribuição do Congresso Nacional que exigiria também a concordância da Câmara. Não é. É uma atribuição do Senado Federal isoladamente, atribuições do artigo 52 da Constituição Federal, atribuições, portanto, exercidas pelo Senado Federal por meio de resoluções do Senado. Lembre-se, leis têm que ter a participação de ambas as casas e seguir para a sanção ou veto do presidente. Decreto legislativo tem que ter a participação de ambas as casas. Resolução não. Resolução da Câmara tem a participação só da Câmara. Resolução do Senado tem a participação só do próprio Senado Federal. Mas o rol de atribuições do Senado é muito grande. Se você for olhar o artigo 52, ele vai do inciso 1º até o inciso 13. Quer dizer, tem várias atribuições do Senado. Tem uma atribuição do Senado relevantíssima sobre a qual nós já falamos. Nós vimos que compete ao Senado julgar determinadas autoridades pela prática de crimes de responsabilidade. Então, por exemplo, o Senado é quem julga o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República pela prática de crimes de responsabilidade. Além disso, o Senado tem uma atribuição muito importante e muito exercida na prática, que é a de aprovar a escolha e a destituição de determinadas autoridades. Existem várias autoridades que são escolhidas por membros de outros poderes, mas que a escolha precisa passar pela aprovação do Senado Federal. É o caso, por exemplo, de ministros do Supremo Tribunal Federal. São nomeados pelo presidente, mas tem que ter a aprovação do Senado Federal após a famosa sabatina. Ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, o próprio nome do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem seu nome indicado dentre membros da carreira pelo Presidente da República, mas ele está na dependência de aprovação do Senado Federal por maioria absoluta, quer dizer, 41 dos 81 senadores têm que votar favoravelmente, isso após a devida sabatina. E não só essas autoridades, várias outras autoridades previstas em lei, como dirigentes de agências reguladoras, o presidente do Banco Central. Então, várias autoridades devem ser aprovadas, devem ter seu nome aprovado pelo Senado Federal por meio de uma resolução do Senado Federal. Nesses casos, eu repito, não há participação da Câmara dos Deputados. É uma atribuição privativa do Senado Federal apenas. E outra coisa, uma curiosidade e aprofundamento para você. As votações no Legislativo brasileiro, todas elas, após a emenda 76 de 2013, todas as votações no Poder Legislativo brasileiro, elas são com voto aberto, são com o voto público, exceto a aprovação de escolha e destituição de autoridades.
Quer dizer, esses atos do Senado Federal de aprovação do Procurador-Geral da República, dos ministros do Supremo e até de destituição, por exemplo, o Procurador-Geral da República, ele é escolhido para um mandato de 2 anos. E para retirá-lo antes do término do mandato, também tem que ter aprovação do Senado Federal. Anote aí para depois você ler o artigo 128 da Constituição, que trata da escolha do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais de Justiça nos estados. Pois bem, essas votações de aprovar a escolha de autoridades e de aprovar a destituição de autoridades, essas atribuições ainda são feitas pelo Senado Federal com voto secreto. Mas, tirante essas, todas as demais deliberações no Poder Legislativo brasileiro, na esfera federal, estadual, distrital ou municipal, são feitas com voto aberto, são feitas com voto público, até para que a população possa controlar os atos dos seus representantes. Então, por exemplo, se você vai ser deputado federal, pode ter certeza que todas as suas votações serão públicas. Se você vai ser senador, só nesses casos de aprovação de escolha ou de destituição de autoridades é o que o seu voto será secreto. Em todas as demais situações, voto público, voto aberto, imposição da emenda constitucional 76 de 2013. Isso vale para a esfera federal, isso que a gente viu das atribuições de cada casa. Quer dizer, das atribuições do Congresso bicameral, das atribuições que são só da Câmara, artigo 51, das atribuições que são só do Senado, artigo 52. Na esfera estadual e distrital, o papel das casas parlamentares é simétrico, mas é um pouco mais simples. É um pouco mais simples por quê? Porque, como nós já vimos em vídeos anteriores, mas vale a pena reprisar isso, o Poder Legislativo na esfera federal, ele é bicameral. Mas na esfera estadual, distrital e municipal, não. Na esfera distrital, estadual e municipal, o Poder Legislativo tem estrutura unicameral. Existe uma única casa legislativa. Então, tudo isso que a gente viu sobre atribuições do Congresso, atribuições isoladas da Câmara e atribuições isoladas do Senado Federal, elas vão então ser acumuladas na mão, por exemplo, da Assembleia Legislativa ou na mão da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, por exemplo, atribuições do Congresso bicameral, como julgar as contas do presidente da República, como, por exemplo, a atribuição de sustar atos normativos do Poder Executivo. Na esfera distrital, por exemplo, serão exercidas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal por meio de um decreto legislativo. Atribuições, por exemplo, de autorizar a abertura de processo criminal contra o presidente. Na esfera federal, quem autoriza a abertura é a Câmara. Na esfera distrital, vai ser a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio de uma resolução da Câmara Legislativa do DF. Quer dizer, na esfera federal, o que diferencia, ou a diferença básica entre um decreto legislativo e uma resolução é a competência. Decreto legislativo exige a aprovação em ambas as casas do Congresso, resolução não. Resolução exige a aprovação apenas em cada casa parlamentar. Na esfera estadual, distrital e municipal, obviamente não vai ter essa diferença, porque o poder legislativo é unicameral. Qual será então a diferença? A diferença será o âmbito, ou melhor, os efeitos de cada um. Decreto legislativo é o ato de uma casa legislativa para se relacionar com outros poderes ou para se relacionar com os particulares. Resolução, na maioria dos casos, é uma matéria que a casa legislativa vota para tratar dos seus assuntos internos. Então, por exemplo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal quer sustar um ato do governador que exorbitou dos limites do poder regulamentar. A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai então editar um decreto legislativo, porque o equivalente a essa competência na esfera federal é o artigo 49, inciso 5º.
Por outro lado, se a Câmara Legislativa do Distrito Federal quiser alterar o seu regimento interno, ela vai fazer uma resolução da Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque essa é uma matéria de economia interna da própria Casa Parlamentar, da própria Casa Legislativa. Por isso, é imprescindível, quer você vá se candidatar a um cargo na esfera federal ou na esfera distrital, não interessa, estadual, qual seja o seu objetivo, é importante você ler os seguintes artigos da Constituição Federal com atenção. O artigo 48, matérias que o Congresso Nacional trata por meio de lei. Matérias do artigo 49, temas de competência do Congresso bicameral, que ele trata por decreto legislativo, e as atribuições dos artigos 51 e 52. 51, atribuições só da Câmara, por meio de resolução da Câmara. Artigo 52, atribuições só do Senado, com o instrumento de uma resolução do Senado Federal. Além disso, não esqueça de ler o material de apoio, em que você tem uma revisão e um aprofundamento teórico acerca dessas matérias que a gente aqui analisou. Tá ok? Então, bons estudos, revise o material teórico, leia os artigos da Constituição que eu citei aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos.